Maurício Barbieri fala sobre a derrota para o Fluminense, traça em Minas Gerais, tenta pelo menos explicar por que substituiu o Pedro Raul e também fala sobre o camisa 10. Vamos falar tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Um resultado que a gente não queria. O Vasco teve um bom volume de jogo no primeiro tempo, mas daquilo que não faz leva. E justamente o Fluminense tem um jogador que não precisa nem tocar muito na bola, mas se cochilar ele resolve tocando. O Fluminense venceu por 2-0. Resultado que não foi justo pelo volume do Vasco no primeiro tempo, mas esquecível de aprendizado. Bom, e após o jogo, na entrevista coletiva, o técnico Maurício Barbieri falou sobre, fez uma análise em linhas gerais sobre a partida. Veja. Também questionei, eu perguntei ao Barbieri sobre o Pedro Raul, né, que é um jogador de finalização, assim como o Cano é centroavante, que pode resolver o jogo em um único lance, referência na área, e o treinador substituiu, trocou ele por Guinaldo. E ele tentou explicar o porquê dessa substituição. Veja. Olha isso, o centroavante pode decidir o jogo em um lance, né? Por que a saída do Pedro Raul? A ideia era o quê? Dar mais mobilidade à frente? O quê? A gente procurou fazer um jogo muito intenso. E algumas trocas que eu fiz não foram nem por questão técnica, foi por questão de tentar manter a intensidade. Do Pedro acabou sendo um pouco isso. Até aquele momento a gente não tinha sofrido gol, a gente estava tendo as oportunidades, principalmente nas transições. E nesse sentido o Ignaldo é um menino que é até mais veloz, mais rápido. Ele acabou fazendo uma jogada muito boa em que ele serviu o Nenê, mas uma pena a gente não conseguiu fazer o gol. A ideia não era que o jogo terminasse como terminou, a gente tendo que eles mais fechados e a gente alçando mais bolas na área, sem dúvida. Se eu imaginasse que fosse para esse caminho, o Pedro, sem dúvida nenhuma, talvez pudesse ajudar um pouquinho mais, mas a gente não controla todos os cenários. Naquele momento foi a escolha que eu fiz. Também ele foi questionado sobre o camisa 10, né? Que é aquele maestro, pensador do time, aquele cara que deve deixar o Pedro Raul na cara do gol. Se vai vir ainda para esse Campeonato Carioca ou só para o Campeonato Brasileiro. O técnico Maurício Barbieri falou da dificuldade de achar esse jogador, já que há vários nomes, mas tem que acertar no alvo. Veja. Barbieri, aqui à sua frente, tudo bem? Fábio Azevedo, fanático vascaíno. Em relação ao camisa 10, me parece muito claro que você está tentando encontrar essa função, enfim, alguém que faça essa função de meia. Hoje chegou o Capasso. Você espera esse camisa 10 ainda chegar dentro do campeonato estadual? O que a diretoria te passa? Ou realmente esse camisa 10, esse cara pensante do Vasco, só vem para um campeonato brasileiro? Bom, boa noite. Eu não tenho uma resposta definitiva para te dar. Eu acho que vai na linha daquilo que eu falei. A gente segue sempre conversando sobre situações, possibilidades, oportunidades, soluções que a gente precisa trazer para esse grupo. A gente faz isso diariamente e está buscando elas. Eu não consigo te dar uma resposta definitiva de quando isso vai acontecer, né? O meu desejo, e é o desejo também do Paulo, o desejo de todo mundo que trabalha no Vasco no dia a dia, é que a gente consiga fazer isso quanto antes. Mas tem situações, como eu frisei anteriormente, que condicionam a situação. Tem contrato, tem orçamento, tem uma série de situações, tem característica, tem um monte de coisas. O que a gente tem procurado fazer, e eu acho que a gente tem feito muito bem, é ser bastante assertivo, é procurar ter muita convicção em quem a gente está contratando
E eu vejo isso hoje, eu acho que praticamente todos os jogadores que a gente trouxe, jogadores novos, vem apresentando bom desempenho, vem agradando o torcedor, vem agradando ao treinador, e a gente tem, junto a isso, procurado dar oportunidade para os meninos da base, que também vem demonstrando bom nível. Complicado, né? Mais um jogo que era um verdadeiro teste para o Vasco e o resultado não veio. Pelo menos o time mostrou que está começando a assimilar o que o técnico quer, de não deixar o adversário confortável na partida, entra numa zona de conforto. Isso o Vasco tentou fazer, né? Foi 2 gols por um vacilo, mas que, como, por exemplo, como em 89, quando o Vasco perdeu para o Flamengo, né, no Campeonato Brasileiro, eles pegaram aquela derrota de lição para rumo ao título. Que esses times peguem essa derrota para o Fluminense como lição para arrancar no Campeonato Carioca. Então, até mais com mais um dia do Vasco, teremos mais de falar amanhã sobre o Maurício Barbieri. Até mais.